Força Aérea Brasileira, da FAB, com brasileiros que estavam em Israel, pousou, né, em Brasília. Pessoal, o nosso teleprompter está travado. Puder me ajudar aqui, Gabi? A gente já vai dando seguimento. Enquanto isso, eu convido você a conhecer não só o nosso jornal Meio Norte, mas também o portal meionorte.com, que caminha a passos largos para estar entre os 4 maiores do Brasil. A Cíntia está ao vivo com a gente. Bom dia, Cíntia. Cíntia Lages, que acompanhou durante toda essa madrugada a repatriação desses brasileiros. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Renato. Bom dia aos telespectadores da TV Meio Norte. Pois é, dormi aqui, viu? Hoje aqui na base aérea de Brasília, onde pousou esse avião, essa aeronave, com 211 passageiros. Eu ainda estou aqui na base aérea. Aqui atrás de mim, você consegue ver o avião, que é aquele avião grande ali, o maior avião operado pela Força Aérea Brasileira. E desses 211 passageiros, eles chegaram às 4h07 da manhã de hoje, desembarcaram aqui, foram recebidos, fizeram aqueles procedimentos de alfândega. Eu tenho as imagens, inclusive, que eu mandei de toda essa cobertura, desde a chegada, desde antes, na verdade, né, aqui na base aérea, a concentração de jornalistas, todo o trabalho que foi feito. Esse aí é exatamente o momento da chegada desse avião, que é um avião que é um KC-30, esse avião com essa capacidade para 230 passageiros. Hoje vieram 211 passageiros nesse voo. Só pedindo aqui o pessoal para afastar um pouquinho, porque aqui está muito tumultuado de jornalista. E desses 211 passageiros, como eu dizia, eles vieram 4 piauienses, né? Eu consegui, inclusive, conversar com os piauienses. Já a gente vai mostrar isso com exclusividade para vocês, para o seu telespectador. E aí a gente tem, portanto, ali a imagem da aeronave, naquele início, né, as manobras que estão feitas. Se a gente puder avançar um pouco para o próximo vídeo, a gente já vai ver a aeronave um pouco mais próximo e o desembarque dos primeiros brasileiros, dos primeiros passageiros. Foi muito emocionante, Renato, porque um casal desceu, a mulher estava com a bandeira brasileira. Eu peguei essa cena, inclusive, depois eu conversei com esse casal, eles foram os primeiros a descer. Olha aí, exatamente nesse momento agora, exibindo a bandeira brasileira. Eles estavam muito emocionados, né? Aliás, foi um momento de muita emoção. Eles foram exibidos com aplausos. Estavam aqui o ministro da Defesa, José Múcio, o brigadeiro Damasceno, Marcelo Damasceno, que, aliás, ainda está por aqui, ele também, junto com a gente. Ele passou a noite inteira aqui e ele deu algumas explicações sobre os outros voos. Esse é o primeiro de 6 voos que vai chegar até o próximo sábado, trazendo 900 brasileiros. É o único que vai descer aqui em Brasília, tá? Então, o que a gente está vendo hoje é de fato histórico, essa missão, que é a maior missão de repatriação já feita pela Força Aérea Brasileira. Existem 2.500 brasileiros que ainda aguardam repatriação lá em Israel. E o grande problema, a grande dificuldade, Renato, é exatamente aqueles 50 brasileiros que estão na faixa de Gaza. Inclusive, esse número aumentou, né? A gente sabia que eram 20, agora são 50. Isso foi confirmado durante a madrugada. E o governo brasileiro está negociando, usando aí toda a sua diplomacia para tentar trazer esses brasileiros em segurança. A gente vê a descida aí dos brasileiros também pelas 2 portas, né? A dianteira e a traseira da aeronave. Eles estavam, de fato, aí muito, como eu já disse, emocionados. Tinha 4 cadeirantes dentro dessa aeronave, e essas ambulâncias aí, elas estavam aqui disponibilizadas caso algum passageiro precisasse de alguma ajuda. Afinal de contas, foram 14 horas de voo, né? Um voo muito longo, muito cansativo, além de tudo que envolvia, né? Todo o estresse e a tensão que envolvia. E aí essas ambulâncias estavam aqui a postos, mas elas foram utilizadas para o transporte desses passageiros. Os que desembarcam aqui em Brasília foram para o aeroporto, onde foram receber lá o abraço dos seus familiares. Os demais, muitos foram para o Rio de Janeiro. Olha aí, mais um cadeirante passando nesse momento. Eu acabei de falar, né, que havia 4 cadeirantes na aeronave. E aí, os demais 110 passageiros vão para o Rio de Janeiro.
Eu não sei se eu consigo afastar um pouquinho aqui para mostrar. Eles vão naquele voo ali, ó, tá vendo? Acho que dá para pegar. Isso, aquele lá camuflado. Então, esse avião aí vai levar os passageiros para o Rio de Janeiro. São 110 passageiros. Os demais passageiros que não moram em Brasília, que não moram no Rio de Janeiro, eles, aí uma surpresa boa para quem chegou aqui hoje, eles terão as passagens aéreas disponibilizadas pela Companhia Azul. Foi feito um acordo com o governo federal e a Azul vai doar essas passagens para que esses brasileiros possam chegar aos seus lares, aos seus estados rapidamente. E aí a gente tem mais momentos da chegada. Você imagina como não foi a correria para tentar conseguir a entrevista. Mas eu dei muita sorte, acabei conversando com os piauienses. A gente tem esse vídeo aí. Eu sei que realmente eu mandei muito material durante a madrugada. Não sei se deu para editar tudo, mas se a gente pudesse colocar o Josué Evangelista, que é um empresário. Ele é piauiense, mas hoje ele mora nos Estados Unidos e ele estava em Israel com a irmã dele, que é a médica Lindalva Evangelista. Eu conversei com os dois, inclusive, e o senhor Josué está acompanhado da esposa dele, Lucina Evangelista, que também desembarcou hoje, Renato. A gente tem esse material aí também. Cíntia, enquanto a produção prepara esse material, eu quero primeiro parabenizar você por essa brilhante transmissão. Olha aí o casal. Olha aí que maravilha. Pode colocar, pessoal. Qual o sentimento de chegar? Muito feliz, seguro, graças a Deus enfrentamos mais uma batalha, ou melhor, saímos dela. Muito obrigado. Como é que é o nome de vocês? Só pra gente antes de saber que o senhor voltaria para casa. Josué Evangelista. Foi muito gratificante, a gente ficou desde o início ciente de que a gente estava seguro, no hotel muito bem orientado, com muitos padres rezando missa, e ficamos 2 dias só rezando e esperando a hora de chegar para vir para o Brasil de volta. Está emocionada, dona Lina? Uma dúvida, vocês eram turistas em Israel ou cidadãos? O que passou na cabeça do senhor quando falaram, a gente está no Brasil? Passou aquele momento gratificante, aquela alegria de estar no nosso país de volta, são e salvo. A gente vê que a senhora ainda está um pouco emocionada. Como é que foi quando o avião tocou no solo? Eu agradeci a Deus, porque os momentos lá foram bem assim, sacrificantes, né? E todo mundo muito apreensivo. Mas a gente estando com Deus, as coisas melhoram e a paz chega. Você estava em Jerusalém, não é isso? Nós estávamos em Jerusalém, inclusive com viagem marcada para Dubai. É melhor seguir com a turma toda, com a Força Aérea Brasileira, que eles nos deram um apoio total. Então a gente só tem que agradecer. Que está no Brasil, eu sou de Minas Gerais, ele é do Piauí. E a terra boa demais. Já sabem como que vão voltar a partir daqui? Daqui, eu vou ficar aqui. Olha, mais gente aqui chegando. Vocês chegaram a ouvir as sirenes? Foram muitas vezes no hotel pedindo para descer, para a gente ficar. Tem no hotel, tem um lugar, como é um país que é total segurança para os estrangeiros, então eles toda hora que tocava a sirene, a gente descia. Muito obrigada. Doutora Lina, qual o sentimento de chegar ao Brasil? Muita emoção, muita alegria, muita felicidade mesmo. A senhora chegou a ficar com medo? Muito medo. Mas nós estávamos muito bem protegidos. Entendi. Vocês ficaram rezando no hotel? O senhor Josué falou sobre isso? Missa, texto todo dia, os padres faziam meditação com a gente. Eles são 3 padres no nosso grupo. Todos eles muito bons. Nosso guia também, o Assis, da Alves Maria, também fazia a nossa tranquilidade. Né? E a sensação quando vocês souberam que iriam fazer parte do primeiro grupo que viria repatriado? O primeiro ou o segundo que vem amanhã, para mim não estaria bom, mas quanto mais rápido, mais feliz. A Marina já desceu, sua filha? A Marina já. Já, né? Então, assim, o voo foi tudo bem, apesar de cansativo?
decidiu cansaço, tamanha alegria. Tá bom, muito obrigada. Bem-vinda de volta. Obrigada. Cíntia, que emocionante, né? Eu queria aqui também trazer mais uma pergunta para você. Nesse voo foram repatriados 4 piauienses. Há uma estimativa de quantos piauienses estão dentro desse universo de 2.500 brasileiros? Olha, Renata, eu não sei te dizer, porque a gente não tem acesso a essa lista de brasileiros. E eu tenho até nos últimos dias entrado em contato com vários agentes de viagem que atuam aí no nosso estado, e os únicos que eu consegui identificar eram esses 4 aí. Mas como Israel é hoje um dos principais roteiros turísticos para brasileiros, por conta do turismo religioso, é provável que existam ainda outros piauienses, né? E a gente tem as fotos dos 4, mas melhor do que as fotos, a gente tem já a imagem deles chegaram. Essa 4ª que eu não fiz a entrevista é a Marina Mendes, servidora pública federal, que é a filha da médica Lindalva. Aí a médica e o irmão dela que desembarcaram nesse voo. Eu tenho também uma informação a respeito dos brasileiros que estão na faixa de Gaza. Aqui, para os jornalistas, e a gente conseguiu uma exclusiva com ele, o brigadeiro Marcelo Damasceno falou desse contato que está sendo feito, desse trabalho da diplomacia, de conseguir trazer esses brasileiros em segurança, porque é uma área extremamente perigosa, os conflitos estão acontecendo lá, Gaza está praticamente destruída, e esses brasileiros estão numa área de muito perigo, de muito risco. Precisam passar pelo Egito. Então, é preciso fazer essa negociação diplomática com o governo do Egito para conseguir a liberação desses brasileiros, né? A gente tem, além dessa imagem aí, algumas outras, né, onde é possível ver a aeronave já mais próxima da gente. Nós vimos agora há pouco aí também, temos toda a movimentação que aconteceu aqui durante a madrugada. A base aérea, ela foi liberada jornalistas às 2h30 da manhã, mas desde 1 da manhã a gente já estava do lado de fora. Aí fomos trazidos para cá em um ônibus também da assessoria de comunicação da Força Aérea, para que a gente pudesse ficar aqui esperando. Houve um atraso, Renato, porque o voo inicialmente estava programado para chegar 1h da manhã, mas foi aquele atraso que a gente já sabe que pode acontecer no voo de repatriação. E como esse, né, que já traz de uma única vez 230 brasileiros. A gente tem também previsões de chegada de novas aeronaves, mas vão para o Rio de Janeiro e para São Paulo também. Ao todo, são 6 voos até sábado, como eu mencionei, trazendo 900 brasileiros em aeronaves que foram cedidas para essa missão de repatriação, que é aquele processo de trazer de volta os brasileiros que têm interesse em voltar para o seu país. Nesse momento, a prioridade é repatriar os brasileiros que querem voltar, que moram no Brasil. Então, brasileiros que, por exemplo, estão em Israel, mas que moram em outros países, não estão na lista de prioridades da Força Aérea Brasileira. Então, no momento, eles estão trazendo prioritariamente essas pessoas, né, que moram aqui. Eu também queria dar informação para você que, olha, mais gente, até hoje tem passageiro passando aqui, quando tiver alguém abraçado com a bandeira brasileira, acho que deu para ver, olha ali, o pessoal ali super feliz, dando tchauzinho. Vê se eu consigo virar aqui um pouquinho. São de São Paulo, é um casal de São Paulo, olha, eles deram uma paradinha ali, e todo abraçado com a bandeira, vão conceder mais uma entrevista, e assim, alguns deles estão ainda com aqueles trâmites alfandegários, então às vezes demora um pouquinho mais do que outro. A maioria já foi para o aeroporto para desembarcar aqui em Brasília, e era essa informação que eu queria dar. A gente está aqui aguardando a saída daquela aeronave ali, que é um Milênio, é uma aeronave KC-390 Milênio, que é uma aeronave gigante também, gigante os padrões militares, né? Mas ela tem capacidade para transportar um número aí considerável de passageiros, acho que 230 também, e vão 110, vão para o Rio de Janeiro, que é o segundo ponto de apoio
dessa primeira fase da missão de repatriação, Renato. Cíntia, você falava a princípio, né, e a FAB disponibilizou 6 aeronaves. Cada aeronave dessa tem uma capacidade de em torno de 200 passageiros. Você falou de um número de 2.500 pessoas que aguardam esse translado, né? Já há uma programação de retorno das aeronaves que vão chegando? Sim, Renato. Eu não sei se as meninas conseguiram receber a última entrevista que eu fiz, que é com o piloto da aeronave. O piloto, que é o coronel Olivieri, tenente-coronel Olivieri, ele explica exatamente isso. Ele, por exemplo, foi o comandante desse avião. Ele vai descansar, mas ele já retorna para Israel, porque os aviões têm capacidades diferentes. Existem 2 com capacidade para 230 passageiros. Os demais têm capacidade para 60 passageiros. Então, eles terão que fazer ainda muitos voos. E esse número de brasileiros aumentou. O que a gente sabia no início? Que 1.700 brasileiros tinham preenchido o formulário online para serem repatriados. Esse número agora subiu para 2.500. Então, é muita gente que precisa voltar para o país. E a Força Aérea quer, de fato, garantir que todos venham, que todos cheguem em paz. Olha, o casal ainda está ali. Vocês podem vir aqui um instantinho conversar comigo? Vão também, né, ao vivo. Aqui é a disputa pelos entrevistados, né? Eu não sei se eu acho que eu não consigo ir até lá, mas eles estão chegando agora e, enfim, chegada de passageiro é sempre prioridade, né? Por isso que eu interrompi o que eu estava falando. E aí esses voos, eles vão continuar indo até conseguir trazer todos os brasileiros. Pois não, Renato? Cíntia, é notório, né, e nos deixa alegres também e felizes, a felicidade estampada no seu rosto, porque eu imagino que você viveu muitas emoções na chegada desses passageiros, né? Teve algo assim que lhe marcou mais, que você observou e às vezes não pôde registrar? Olha, Renato, tem um espaço aqui, que é uma espécie de corredor, por onde os passageiros passaram. Quando eles passaram por aqui, a gente sabe que Israel é um ponto, como eu já disse, do turismo religioso. Lá, Jerusalém, sobretudo, onde estavam os piauienses, é a terra sagrada para várias religiões, inclusive. E muitos deles, quando eles passavam por esse corredor aqui, eles agradeciam a Deus. Então, isso realmente foi muito marcante, porque algumas dessas pessoas passaram por situações muito difíceis. Elas estavam em locais abertos quando as sirenes começavam a tocar, elas foram obrigadas a ficar em bunkers, que são aqueles espaços fechados, construídos exatamente para esses momentos de bombardeios. E são brasileiros, são pessoas, imagine, você vai para um outro país para fazer um turismo religioso movido pela sua fé. Então, a última coisa que você imagina encontrar numa viagem dessa é guerra. Verdade. Você só imagina encontrar paz, você só imagina realizar o sonho de uma viagem como essa, né? Eu conversei com uma outra piauiense, que é a empresária Ana Angélica Gonçalves. Ela não estava em Israel no dia dos bombardeios. Ela saiu na véspera dos bombardeios. Ela disse, olha, era a viagem da minha vida, era a viagem dos meus sonhos. Então, muita gente viaja dentro dessa perspectiva de estar ali para realizar esse sonho, de estar na Terra Santa, de ali, né, ter um encontro com a sua fé. Essa imagem aí é uma imagem bem legal, porque juntou muita gente, né? Eles estavam ansiosos. Você imagina, 14 horas dentro de uma aeronave, é difícil, né? Não é fácil, não. Tinha bebê, né? A gente viu aí carrinho de bebê também. Então, para uma criança, imagine para o bebê 14 horas, para uma pessoa cadeirante que tem toda aquela dificuldade de mobilidade dentro de uma aeronave. Então, de fato, foi um voo longo, cansativo para qualquer idade, mas a gente viu na fala daquela médica piauiense dizendo o seguinte, olha, eu nem senti o cansaço, a vontade de chegar era tão grande que nem sentiu o cansaço, né? Incrível, viu, Cíntia? Eu imagino, né, a mistura de emoções, né? Como você colocou, as pessoas que se destinam, né, a Israel vão ali a um turismo religioso,
e aí o pensamento sempre é que tudo vai correr bem, de repente lidar com tudo isso, com tantas tribulações, com tantas provações, não é fácil. Não é fácil realmente. Eu olhei aqui para trás um pouquinho para ver se já tinham liberado ali os turistas para a gente puxar eles para cá também. E assim, fazendo um pouco de tudo. Mas você tinha me perguntado sobre essa questão da emoção. É de fato, né, Renato, algo histórico. A gente está vivenciando a Rede Meio Norte, a única emissora regional a estar aqui no dia de hoje. Não é fácil passar a madrugada e você está no meio de tanta competição por um espaço para conseguir uma entrevista. Realmente é muito emocionante, mesmo que você já tenha muitos anos, tantos anos de experiência com o jornalismo. É de fato um trabalho que, enfim, só mostra a ousadia da Rede Meio Norte e o quanto a emissora é capaz de fazer para levar sempre o melhor jornalismo. Acho que liberaram o pessoal ali, mas eles acabaram saindo rapidamente aqui. Olha, não vou conseguir não, só se eu levasse o meu material para lá para poder conversar com eles, mas estou aqui com o tripé, fica meio difícil. Vou ficar devendo para vocês, mas tem todas as entrevistas que a gente fez com outros brasileiros. Eu tenho uma entrevista que eu fiz com o primeiro casal que desceu, a gente vai ver ao longo da programação da Rede Meio Norte, e mais gente chegando aqui. Olha, o pessoal são os atrasados, né? Aquele pessoal que estava ainda ali na alfândega com aquele detalhamento que a gente sabe que é preciso fazer esses procedimentos alfandegários. A tripulação também toda já saiu, porque o pessoal, como eles vão viajar depois, eles foram descansar também. O comandante, por exemplo, ele mora no Rio de Janeiro, né? Não dava nem para a gente segurar ele aqui até essa hora da manhã. Ô, Cíntia, você vai estar durante toda a transmissão da Rede Meio Norte, você precisa descansar um pouquinho também, hein, Cíntia? Você passou a madrugada inteira trabalhando. Preciso dormir. Parabenizar você, tá? Por tanto amor e profissionalismo aí ao jornalismo para trazer para a gente todas essas informações aí em tempo real. Toda a Rede Meio Norte, todo o Piauí, região, né, todo o Brasil que nos acompanha, fica muito feliz com essa oportunidade. Aí, caso você consiga alguém e queira entrar ao vivo, é só chamar a gente, tá bom? Tá bom, tá certo, Renato. Obrigado, querida. Um abraço. Olha, daqui a pouco nós vamos conversar com o delegado Charles Pessoa, coordenador do DRACO. Ontem, Operação DRACO 67. Ao longo de 10 meses, já são mais de 400 faccionados colocados à disposição da Justiça. Um trabalho incrível que vem repercutindo, não só no Piauí, mas por todo o país. Daqui a pouco a gente vai conversar com ele. E hoje ele vai estar novamente lá, na região onde ele fez a operação. Ele vai explicar o que vai acontecer lá, tá?